Boa tarde a todos. Pessoal, parabéns pela apresentação de vocês. Para quem não sabe, algumas das músicas foram composições próprias, né? A dança também é uma coreografia própria, especial, né? Tudo para o nosso Deus. E eu fiquei bastante emocionado, não sei se você também, né? Eu não sei se eu estou ficando velho, estou ficando chorão, mas eu vejo essas coisas e fico muito, mas muito feliz. Hoje de manhã eu estava na igreja lá de Rude Ramos, e minha filha está tocando violino lá na orquestra, né? Eu assisti a orquestra, assisti o coral, e sabe quando o coração se enche de alegria, né? E hoje eu vi aqui os nossos jovens, né? Crianças, louvando a Deus. Meu coração também se encheu de alegria novamente, porque é lindo ver o povo de Deus adorando a Deus, não é? É maravilhoso. Eu imagino Deus lá do céu olhando, né, para todos nós aqui, e feliz, e feliz. Amém. Primeiramente eu queria desejar a todos, né, uma feliz Páscoa. E aí você pode falar assim: não foi muito feliz esse ano porque o preço do ovo estava demais, né? Eu fui comprar ovo para os meus filhos, vixe, né? Você quer comprar mais ou menos, está R$40, né? Você olha assim, 150 gramas de chocolate. O que é isso? Aí eu convenci os meus filhos a comprar uma barra que você faz um fundir e rende muito mais. Mas a gente tem tios, né, generosos, eles ganharam ovo de Páscoa, então não tem problema nenhum. Né? E muitas vezes a gente pensa que Páscoa é isso, né? A gente pensa que Páscoa é só se reunir com a família, comer uma bacalhoada, que também não estava fácil esse ano porque o dólar disparou, né? Mas com certeza você teve alguma refeição deliciosa na sua casa. Mas eu queria dizer que Páscoa é muito mais do que isso, né? Páscoa nós celebramos, assim como nós já vimos aqui, tanto no vídeo quanto na peça, a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas você pensa, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Eu quero dizer que tem tudo a ver com a sua vida, e na verdade é a coisa mais importante da sua vida. Hoje, pode colocar aí, Toninha, por favor. Hoje eu gostaria de falar sobre encontro. Encontros que mudam as nossas vidas. Pensa aí no encontro que você teve na sua vida, que você fala: puxa, mas que bom, esse valeu a pena. Pensou em alguém? Claro, o marido, a esposa está cutucando o marido assim: sou eu. Pois é, claro, a minha esposa, né? Um dia encontrei e mudou a minha vida para sempre. Hoje eu sou um rapaz feliz, né? E tenho uma família maravilhosa. E são pessoas, sim, né? Que você encontra em um determinado ponto da sua vida e que muda completamente a sua vida, né? Os pais pensam nos filhos, falam: puxa, quando meu filho nasceu, né, mudou completamente a minha vida. As mães estão concordando, falando: nunca mais eu dormi direito. Né? De repente é o seu médico. Você estava lá preocupado com uma doença que ninguém descobria, mas você foi indicado por um médico, você encontrou aquele médico e ele descobriu a causa da sua doença, e você foi tratado e você foi curado. Falou: puxa, valeu a pena encontrar com esse médico. Quem sabe seja um mecânico, né, Sidney? Fala: puxa, ninguém conseguia arrumar meu carro, eu levei lá no Sidney e arrumei o meu carro. Encontros. Encontro com determinadas pessoas que mudam completamente as nossas vidas. E hoje eu gostaria que você tivesse um encontro com uma pessoa muito especial. Eu queria apresentar para você Jesus Cristo. Sim, esse Jesus que nós acabamos de cantar. Por quê? Porque Ele está vivo. Ele não é apenas uma lenda, uma história, mas alguém que está presente hoje, aqui no nosso meio. E eu quero que hoje você realmente tenha um encontro com Ele, e que esse encontro possa mudar
a sua vida. Você sabia que Jesus Cristo, né? Ele veio aqui à terra, ele viveu aqui entre nós, foi crucificado, morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, né? Até aí todo mundo sabe, porque nós já ouvimos bastante. Mas sabia também que Jesus, ele não estava com pressa de ir para o céu, ele não foi assim, ressuscitou e eu vou embora dessa terra. Não foi assim. Jesus, ele ainda permaneceu aqui entre nós. E não somente permaneceu aqui entre nós, mas ele teve vários encontros após a sua ressurreição. Jesus não se encontrou com as pessoas somente antes, quando ele estava vivo, né? Antes da sua morte. Ele não foi somente nesse momento, mas depois que ele morreu e ele ressuscitou, ele teve vários encontros. E mesmo depois da sua morte e ressurreição, em cada encontro que Jesus tinha, algo de especial acontecia na vida da pessoa. Alguma transformação acontecia na vida da pessoa que se encontrava com Jesus. Olha que coisa maravilhosa. E assim como Jesus trabalhou na vida de cada um, após a sua ressurreição, Ele quer hoje trabalhar em nossas vidas. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos ter uma palavrinha de oração, pedindo para que você possa entender essa mensagem de Páscoa, que você realmente possa ter um encontro com o nosso Jesus Cristo. Feche os seus olhos. Senhor querido Deus, muito obrigado, porque hoje podemos comemorar a Páscoa, a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele venceu a morte e é por isso que Ele pode nos dar a vida eterna. Pai, neste momento eu quero colocar as nossas vidas diante do Senhor, pedindo para que Teu Santo Espírito trabalhe em cada um de nós. Tira, Pai, toda a preocupação, tudo aquilo que possa nos distrair neste momento, mas nos ajuda a ouvirmos a Tua voz e entendermos, para que isso faça a diferença. Pai, eu sou grato por cada vida aqui presente, porque eles estão aqui, não é por um acaso, mas o Senhor que é marcado um encontro com cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Quem foi a primeira pessoa que Jesus encontrou depois que Ele ressuscitou? Tá lá, né, gente? Foi para Maria, né? E alguém sabe por que Jesus ele se revelou a Maria, assim, o primeiro lugar? Por que Maria? Sabe por quê? É para a notícia se espalhar mais rápido. Senão ele teria contado para um homem, né? Mas, e deu certo. E deu certo porque na primeira Páscoa, na ressurreição de Jesus Cristo, quem que foi lá no túmulo? Nenhum dos discípulos quis saber, mas essa mulher, ela foi até o sepulcro. Ela amava Jesus. E ela foi até lá. E quando ela chega lá, viu que a pedra estava removida e que Jesus não estava mais lá. E ela ficou preocupada, então ela voltou correndo e foi falar para os discípulos. Então Pedro foi lá, levou mais um também, e eles viram que Jesus não estava mais lá. O que aconteceu? O Pedro e o outro foram embora. Mas a Maria permaneceu lá no sepulcro, chorando. E olha aqui que a Bíblia fala. Aqui. Lá ela encontrou com 2 anjos, né? E eles falaram assim, eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei.
Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que lhe dissera. Maria estava lá de madrugada, era domingo cedo, ela estava lá na frente do sepulcro, e ela viu lá 2 anjos. O anjo perguntou para ela: mas por que você está chorando? Ela respondeu: puxa, mas levaram meu Senhor, Jesus Cristo não está aqui, se você sabe onde o puseram, fala para mim. E depois o próprio Jesus apareceu para ela, e diz o quê? Que ela não reconheceu a Jesus. Mas no momento que Jesus falou, Maria, a chamou pelo nome, ela reconheceu que era Jesus. Imagina a situação dessas mulheres. 2 dias antes, ela tinha visto Jesus sendo crucificado, Jesus sendo açoitado, Jesus sendo colocado uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. E ela estava muito triste por isso. E ali ela chega para prestar uma homenagem ao Senhor e vê que o seu corpo não estava mais lá. Maria amava Jesus. E ali, ela está triste. Maria está muito triste. E é comum quando nós estamos vivendo uma tristeza profunda na alma, tudo isso tirar a nossa capacidade de enxergar e ouvir. Então Maria, nessa tristeza, ela não pôde nem mesmo reconhecer que Jesus Cristo, a quem ela procurava, estava diante dela. E quando nós passamos por uma dor, uma perda, isso nos leva sempre a pensarmos o pior. Parece que a situação fica fora de controle e não vemos mais saída. E aqui Maria, ela teve um encontro com Jesus. Na verdade, Maria teve um reencontro com Jesus. E Jesus imediatamente, quando Jesus disse Maria, ela imediatamente reconheceu a sua voz e disse: mestre. E num segundo, aquela Maria que estava profundamente triste, profundamente angustiada e desesperada porque o seu Senhor tinha sumido, o que aconteceu com ela? O seu coração se encheu de tamanha alegria. E depois ela saiu correndo, voltou para os discípulos e foi anunciar: eu vi Jesus, eu vi o Senhor. Como que Maria chegou lá no sepulcro? Qual que era o estado da Maria quando chegou lá para visitar Jesus? Triste. Maria estava chorando profundamente. Mas depois que essa Maria triste pôde ver a Jesus, teve um encontro com Jesus, o que aconteceu no coração dela? Mais uma vez a alegria voltou no seu coração. Olha que coisa maravilhosa. O encontro com Jesus Cristo trouxe mais uma vez a alegria no coração dessa mulher. Da tristeza profunda para uma alegria contagiante. E você? Qual a tristeza profunda da sua alma? Qual a tristeza profunda do seu coração? Será que Jesus não está aqui hoje perguntando a mesma coisa que perguntou para Maria? Por que você está chorando? Talvez você chora pelo problema familiar que você vive.
Não consigo entender meu filho, meus pais não me entendem, ou minha esposa é isso, meu marido é aquilo. E você está triste. Talvez a sua tristeza é por causa do seu trabalho, quem sabe por causa dessa crise, você foi mandado embora e você está profundamente triste com isso. Quem sabe os seus negócios não estão indo bem, você não está conseguindo fechar contratos. Talvez a sua tristeza seja por causa de uma solidão profunda que invade o seu coração. Você não tem amigos, você não tem quem abrir o seu coração, você não tem ninguém para te ouvir. Ou mesmo, quem sabe, você está vivendo uma depressão profunda. A Maria estava assim. Mas quando ela encontrou Jesus Cristo, toda a sua tristeza pôde mais uma vez se tornar alegria. Depois que Jesus se encontrou com a Maria, ele foi se encontrar com mais pessoas. Continuando os versículos, ele foi, a Bíblia diz que ele foi ao encontro dos discípulos. Vamos ler aqui, João 20, 19 e 21, fala assim: ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, era domingo ainda, estando os discípulos reunidos às portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Os discípulos estavam numa sala trancada. Como um grupo, eles estavam com medo. Por que eles estavam com medo? Imagina, eles eram discípulos de Jesus, eles eram seguidores de Jesus, e aquele Jesus que era o seu mestre havia sido morto. E se o mestre havia sido morto, imagina eles estavam com medo, então eles estavam se escondendo, trancaram todas as portas, as janelas e ficaram lá em Jerusalém preocupados: agora eu vou morrer. O medo tomou conta deste grupo. O que acontece nessa situação? Mais uma vez, Jesus vai ao encontro deles. Olha que interessante, as portas estavam trancadas, as janelas fechadas, mas Jesus vai ao encontro deles. 1 Coríntios 15, 44 fala que Jesus, ele tinha um corpo glorificado, não era um corpo de matéria, as pessoas podiam ver, podia até tocar, mas era uma outra dimensão. E então Jesus, ele transpassou, nada podia segurar, ele entrou naquele quarto, e ele viu aqueles discípulos todos com medo. E o que Jesus disse para eles? Paz seja com vocês. Quando você está com medo de alguma coisa, você consegue sentir paz? Sente nada. A gente mal consegue dormir, mal consegue comer, e essa paz, ela é roubada de nós. Mas Jesus, ele chega e fala: paz seja com vocês. E a palavra paz vem da expressão shalom, no hebraico. E essa palavra shalom, que os judeus usam para se cumprimentar, de olá e tal, significa paz. Mas só que tem um sentido muito maior do que simplesmente paz que nós entendemos. E não é somente ausência de guerra. Tem um significado tão amplo e que nenhuma outra língua consegue expressar o verdadeiro sentido dessa palavra. Esse shalom significa estar completo, estar são, estar bem em todos os sentidos, ser próspero e feliz. Shalom
É o completo bem-estar, que certamente equivale à paz mais profunda, a paz no mais profundo significado. Paz com Deus, em consequência, paz conosco mesmo, paz com os nossos semelhantes. Um dos propósitos da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo aqui à terra, e a sua morte, a sua ressurreição, era para trazer paz a todos nós. Paz espiritual com Deus, paz fraternal entre os homens, paz dos homens com a criação de Deus também. E quando Jesus encontrou com esse grupo, Ele trouxe paz ao coração dessas pessoas. Então foi um encontro que trouxe paz. É isso que Jesus faz. Quando nós encontramos Jesus, uma paz que excede todo o entendimento invade os nossos corações. É isso que a Bíblia diz. E é isso que eu já experimentei, eu quero que você experimente. E você? Qual o medo do seu coração? Qual o medo que está assolando a sua vida, que te impede de sair à luta, que deixa você todo acuado, preocupado, desesperado, encostado num canto? Está com medo da crise que tem afetado o nosso país? Está preocupado com desemprego? Você está com medo do futuro? Você está com medo de ficar sozinho? Você está com medo que aquela pessoa não te compreenda e não te ame verdadeiramente? Você está com medo que você não tenha condições de sustentar a sua família? Você está com medo que a doença que você tem seja uma doença grave, que você vai morrer? Quais são os medos do seu coração? Assim como aqueles discípulos estavam com medo, acuados naquele quarto. Mas no momento que Jesus chegou, deu paz aos corações deles. E no finalzinho fala: assim como o Pai me enviou, eu os envio. Ou seja, sai do quarto. Vocês não precisam mais ficar aqui, vocês não precisam ter medo, porque eu estou com vocês. E é isso que o encontro com Jesus faz. Jesus também quer tirar esse medo do seu coração, quer que você possa confiar nele, quer que você possa viver cada dia com ele, e você vai viver uma vida vitoriosa com Jesus. Mas quando Jesus apareceu para os 12, ou na verdade 11, né? Judas não estava mais lá. Não sei se vocês sabem, estava faltando um discípulo ali. Quem que era? Só tinha 10 nesse dia. Um não sei o que estava fazendo, ele estava fora. Descobriram? Tomé. Tomé não estava lá no meio do grupo quando Jesus apareceu. Então Jesus foi dar uma volta, não sei para onde ele foi, e ele voltou lá de novo quando Tomé estava com o grupo. E fala assim: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles desta vez. Apesar de estarem trancados as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, mais uma vez: paz sejam com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui,
veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Tomé, ele é um tipo de ser humano, um tipo de pessoa semelhante a muitos de nós. Ele tem um raciocínio mais lógico. Ele é desconfiado. Não aceita qualquer explicação. Precisa ver para crer. Da primeira vez que Jesus ele aparece para os seus discípulos, Tomé ele não está presente. Então os demais discípulos contam para Tomé que viram Jesus. Mas ele imediatamente responde: se eu não vir com os meus próprios olhos e colocar a minha mão nos cravos ou no lado de Jesus, eu não vou crer. E uma semana depois, diz a Bíblia, mais uma vez os discípulos estão reunidos ali, agora com a presença de Tomé. E ainda continua com as portas trancadas. Jesus entrou lá, mesmo assim. Jesus salta ele: paz seja convosco. E demonstrando um cuidado especial com aquele discípulo desconfiado, diz assim: põe o seu dedo aqui. Chega aqui a tua mão. Não seja incrédulo, mas crente. E essa experiência elimina todas as dúvidas de Tomé e leva-o a declarar: Senhor meu e Deus meu. Como que Tomé estava quando Jesus foi ao seu encontro? Totalmente incrédulo, sem fé. Mas a partir do momento que Jesus teve lá um encontro com ele, se revelou a ele, o que aconteceu? Aquela falta de fé se transformou numa fé verdadeira e genuína. E você, meu querido? Aonde você tem depositado a sua fé? Você é daquele tipo que para crer, você tem que ver? Muitas coisas você não vai ver, mas você vai ter que crer. E o ser humano ele tem a necessidade de crer em alguma coisa. O ser humano ele tem a necessidade de colocar a sua fé em algo. Isso está dentro de nós. Se nós não colocamos a fé em Jesus, nós colocamos em outras coisas. Quem sabe a sua fé não está depositada no seu dinheiro? Ah, meu banco, minha poupança está cheia. Apesar que quem tem muito dinheiro não põe na poupança, né? Eu estou cheio de dinheiro no banco. Meus bens estão, olha só, eu fazia imposto de renda agora, nem cabe 10 folhas aqui para preencher minha declaração de bens. Não é meu não, gente, estou falando, de pessoas que têm. E você lá, que bom, eu sou feliz, eu sou um homem seguro, eu sou um homem realizado, um cara de sucesso, todo mundo olha para mim e se admira. Depois você cai no Lava Jato. Aqueles caras que achavam que eram intocáveis, que tinha dinheiro para dar e vender milhões de dólares lá na Suíça, depois que descobre, estão lá presos, com depressão, querendo se matar, doente, porque a fé deles estava no próprio dinheiro. E o Ike Batista, um dos caras mais ricos deste mundo, há alguns anos atrás. Gente, hoje ele não é um pobre coitado, porque ele deve ter muito mais do que eu ainda, mesmo perdendo muita coisa. Mas a vida dele despencou. E essas pessoas não dormem.
Estão todos preocupados porque a razão da vida deles era isso. Era o dinheiro, era o sucesso, era o poder. Eu quero mais, eu quero conquistar o mundo. E nessas coisas você vai se decepcionar. Por isso hoje eu pergunto, onde está a sua fé? Onde você deposita a sua confiança? Quando você acorda e você vive e fala, puxa, eu estou vivendo porque eu creio nisso. Tem alguma coisa? A fé em Jesus Cristo é o que vai te dar força para você levantar todos os dias e batalhar e viver a sua vida. Eu não vou dizer que se você acreditar em Jesus, em Deus, a sua vida não vai ter mais problema nenhum. Vai. E sendo bem sincero, você vai ter muito mais ainda. Porque você vai estar nadando contra a maré. Você está nadando contra o mundo. Mas a maneira como você enxerga a sua vida, a maneira como você lidar com as adversidades, as dificuldades que te cercam, muda completamente. E quando você crê e você deposita confiança no Senhor, dia após dia, Ele vai estar te dando força para você vencer e vai estar transformando a sua vida para uma vida muito melhor. Não seja como Tomé, que você tem que botar o dedo naquele lugar, porque o próprio Jesus disse, né? Melhor você acreditar sem precisar ver. Experimente colocar sua confiança em Jesus. Eu sei que é difícil, você pode não estar entendendo muito bem agora, mas é um processo, né? Eu quero que você comece a abrir a sua mente para isso, né? Colocar a sua fé em Jesus. Depois a gente pode explicar melhor sobre isso. Depois que ele encontrou com Tomé, né? Acabou o capítulo 20, a gente vai para o capítulo 21. Ele tem um outro encontro. Ele encontra Pedro. Os discípulos, né? Depois da crucificação de Jesus, da morte de Jesus, eles ficaram totalmente arrasados, desolados. Mais do que desolados, eles ficaram desnorteados, totalmente desorientados, não sabiam mais o que fazer, sem rumo. Eles perderam o senso da missão. Jesus tinha treinado eles durante 3 anos, mas depois que Jesus morreu, eles ficaram que nem barata tonta, não sabiam o que fazer. E sabe o que Pedro estava fazendo? Ele voltou para a sua vida anterior. Ele era o quê? Pescador. Ele foi lá, passou 3 anos com Jesus, né? Um discípulo lá forte, que estava sempre do lado de Jesus, mas depois Jesus sumiu, Deixa eu voltar para minha vidinha, vou pegar minha rede, o meu barquinho, que disso eu entendo. Jesus foi embora, eu preciso tocar a minha vida. E ele estava lá pescando. E naquele momento, Jesus aparece para eles. E vocês lembram do episódio de Pedro, quando Jesus estava sendo crucificado? Teve o Judas que traiu Jesus na cara dura, né? Vendeu Jesus com 30 moedinhas de prata. Mas o Pedro também, ele pisou na bola com Jesus. O que ele fez? Ele negou Jesus. Quando Jesus estava sendo preso, né, sendo levado, ele lá se esquentando na fogueirinha, as pessoas falaram: você não é um seguidor de Jesus. Eu falei: nem conheço. Aí ele foi de novo: você estava lá com Jesus. Não sou eu, você está confundindo, né? Judeu é tudo igual. Ele é japonês, né? Mas eu queria falar do outro. Imagina Pedro
Aquele que falou que não, eu morro por Jesus. Quando foram prender Jesus, Pedro já foi lá, arrancou sua espada e cortou a orelha de Malco, né? Estava lá todo machão. Aí Jesus falou, não, deixa quieto, deixa me levar, é para isso mesmo. Mas algumas horas depois, esse mesmo Pedro que estava todo machão, ele negou a Jesus. Você já pisou na bola com alguém? Oh, não, né? Que pergunta. Não tem momentos que você faz alguma coisa, marido, mulher, amigos, pais e filhos, que você se arrepende amargamente. Você fala, por que eu fui fazer isso? Era esse o estado de Pedro. Pedro, ele amava verdadeiramente Jesus. Ele era ponta firme, né? Até Jesus falou, sobre você eu vou construir a minha igreja. Mas esse mesmo Pedro tinha pisado na bola, ele estava profundamente arrependido. Ele estava remoendo lá no seu coração um remorso muito grande. E Jesus então aparece a esse Pedro. E antes de eles começarem esse bate-papo aqui, Jesus ele assa um peixe para os discípulos. E eles estão lá partindo a refeição novamente juntos, demonstrando intimidade, Jesus está demonstrando, puxa, eu não tenho nenhuma mágoa de vocês estão perdoados. Mas neste momento Pedro ele recebe uma atenção especial. O texto diz assim, depois de comerem, né, aquele peixinho que Jesus ele assou, podia ser um sashimi, né? Falou que ele tinha pescado muitos peixes lá fresquinhos, mas ele assou um peixe. E depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro. Simão é o nome de Pedro, tá? Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus. Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Na verdade, esse trecho tem um trocadilho, né, das palavras de amor. Mas o que eu quero mostrar aqui nessa conversa é Jesus falando, Pedro, você me ama? E realmente Pedro falando, não, Senhor, eu te amo. Imagine a dificuldade para o Pedro falar isso, né? Uma briga de marido e mulher. O cara pisa na bola mesmo, né? Aí a esposa fica brava. Não acontece isso lá em casa, tá? Estou falando de uma outra pessoa, né? Aí ela pergunta, mas você me ama? O seu marido responde, não, eu te amo. Ah, não nada, você fez isso, fez aquilo, não é assim? Mas Jesus não foi assim. Pedro, você me ama, eu te amo. Apesar daquilo que ele fez, Jesus ele aceitou o amor de Pedro, né? E não somente aceitou, como Jesus ele perdoou a atitude de Pedro. Não somente perdoou essa atitude de Pedro, mas restaurou a vida de Pedro. Porque a partir deste momento, Pedro foi um grande homem que não tinha medo de pregar a palavra do Senhor. E até o fim da sua vida ele foi fiel a Deus. E a história diz que ele foi até crucificado de cabeça para baixo, porque ele viu que não era digno de ser crucificado que nem Jesus, e pediu para que fosse de cabeça para baixo. Esse é o Pedro. E assim como esse Jesus perdoou Pedro, restaurou a vida de Pedro, ele faz isso com a gente também.
Talvez você já veio na igreja por vários anos. Talvez você conheça Jesus muito. Você sabe da Bíblia de cabo a rabo decorado. Talvez você participe de ministérios aqui dentro da igreja. E você declara no seu coração: não, eu estou com Jesus, não abro mão. Mas no momento de fraqueza da sua vida, onde as coisas vieram pressionando você, você simplesmente negou a Jesus. Talvez não que nem Pedro, mas de alguma outra maneira você não deu atenção a Jesus, você não fez aquilo que ele queria e você acabou negligenciando. Quem sabe você mesmo tem levado uma vida que você mesmo tem vergonha. Você olha para você olha para o seu íntimo e fala: mas o que eu estou fazendo? O que eu estou sendo? E você pensa: chega, desisto de tudo, seguir a Jesus nada. Eu vou seguir a minha vida novamente, eu vou voltar para a vida anterior, eu vou virar pescador, que é mais fácil. Quem sabe você está pensando em desistir agora, meu querido. Talvez a cruz está pesada demais para você. Eu sei, mas você é um cara fiel a Deus. Você é alguém que ama a Deus de verdade. Mas por alguma coisa na sua vida, você está perdendo a alegria, mais uma vez, da salvação. A alegria de poder servir ao Senhor. Esse encontro com Jesus é para você também. Quando Jesus vem ao nosso encontro, Ele tira esse peso do pecado, esse peso da culpa. Não é ruim você andar, levar a sua vida com esse sentimento em seu coração. Mas Jesus pode chegar e tirar. Ele está perguntando para você: você me ama? Diga para Ele: sim, Senhor, eu te amo. Apesar de eu ter feito isso aqui um dia atrás. Meu filho, você me ama? Sim, eu te amo. Diga ao Senhor. E Ele vai poder te perdoar e te dar um alívio nesse peso do seu coração. Vou falar de mais um encontro e depois a gente faz uma breve reflexão e a gente encerra. Jesus, ele ficou esse tempo na terra. Então todos esses encontros que ele teve foi quando ele tinha morrido, ressuscitado e estava aqui ainda, antes de ser levado aos céus. Mas depois que ele foi elevado aos céus, ele ainda teve mais um encontro que eu queria falar com vocês. Ele encontrou com quem? Paulo. Vamos ler aqui. Atos 9, 3 a 5. Fala assim: em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Jesus se revelando mesmo após a sua ascensão. E se revela a quem? Paulo. Paulo era um cara meio doidão, né? Um cara obstinado. Ele tinha na sua cabeça que os cristãos tinha que morrer todo mundo. E Paulo, ele dedicava a vida para perseguir os cristãos. Ele saía de Jerusalém, ia para Damasco. Pessoal, não pensa que é uma caminhada assim, rapidinho, né? Para você pegar o seu carro e ir até Damasco. Eram vários dias cavalgando numa estrada poeirenta. Mas ele queria ir para perseguir os cristãos, que ele queria matar. Esse era Paulo. Por isso que Jesus pergunta aqui: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele falou: mas quem és tu, Senhor? Aí ele se revela: eu sou Jesus, a quem tu persegues.
E será que você de alguma maneira não tem perseguido Deus? Você pode até ter um coração genuíno, achando que está fazendo a coisa certa, mas perseguindo Deus, perseguindo as pessoas que seguem o cristianismo. De repente você está aqui e está achando que tudo isso é balela, que não serve para nada, que é só imaginação de alguém. Talvez você possa pensar assim. Muitas pessoas aqui já pensaram isso um dia. Jesus, Ele quer se encontrar com você. E assim como Ele se revelou a Paulo, Ele quer se revelar a você. E assim como Ele transformou de uma maneira radical a vida de Paulo, né? Paulo foi o cara, né, no cristianismo. Paulo foi o maior apóstolo. Escreveu aqui com a maioria dos livros aqui do Novo Testamento. Eu quero que você também possa abrir o seu coração e ter um encontro real e verdadeiro com Jesus. Um encontro com Cristo ressurreto, que transforma a vida de qualquer homem, conforme a vontade dEle. O encontro com Jesus transformou a vida de Paulo, um perseguidor da igreja, para o maior missionário desta terra. Então eu falei aqui de vários encontros que Jesus Cristo teve após a sua ressurreição. E isso prova que verdadeiramente Ele está vivo. Esse aqui é depois da ressurreição, gente. Ele não morreu e sumiu. Ele ainda ministrou na vida de várias pessoas enquanto estava aqui. Depois subiu, ministrou ainda na vida de Paulo. E Ele continua lá em cima fazendo o quê? Ministrando na sua vida também. Ele marcou o encontro com a Maria. Ele marcou o encontro com os 11, os 10 discípulos. Ele marcou o encontro com Tomé. Ele marcou o encontro com Pedro. Ele marcou o encontro com Paulo. Ele marcou o encontro com você. Hoje, neste dia, quando nós estamos celebrando a Páscoa. A Maria estava triste e chorando. Após o encontro com Jesus, seu coração transbordava de alegria. Os discípulos estavam acuados e com medo. Após o encontro com Jesus, seus corações estavam cheios de paz. Tomé estava totalmente incrédulo da ressurreição de Jesus. Ele não acreditava. Mas após o encontro com Jesus, a sua fé foi renovada e revigorada. Antes do encontro com Jesus, Pedro estava totalmente derrotado, com a consciência pesada, amargurado. Mas após o encontro com Jesus, ele experimenta o perdão dos seus pecados e a restauração da sua vida. Antes do encontro com Jesus, Paulo, um perseguidor feroz da igreja, após o encontro com Jesus, o maior proclamador do Evangelho nesta terra. Tudo isso foi possível na vida dessas pessoas, porque eles tiveram um encontro com Jesus Cristo vivo, ressurreto. E você? Não quer experimentar também uma transformação na sua vida? Gente, eu não conheço muitos de vocês, e mesmo aqueles que eu conheço, eu não sei de tudo que se passa em seu coração. Mas Deus sabe. E é por isso que hoje Ele marcou um encontro com você. E é por isso que hoje Ele colocou no seu coração o desejo de estar aqui, para que você pudesse experimentar
desse encontro com Jesus, que transforma a sua vida de uma vez por toda e para todo sempre. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E nesse encontro de hoje, aquilo que Jesus está oferecendo para cada um de nós é o presente da vida eterna. E esse presente só pode receber aqueles que entregam a sua vida ao Senhor e faz o convite: Jesus, toma conta da minha vida. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Enquanto você estiver no controle da sua vida, tristezas virão, a falta de paz, a falta de fé, o medo, a culpa. Mas quando você deixa Jesus tomar a direção da sua vida, vai ter tristeza, vai, mas Ele vai transformar isso em alegria, porque Ele vai te ajudar a vencer. Vai ter momento de medo, vai, mas você vai saber, Ele está comigo, e mesmo no caos, a paz vai invadir seu coração. Muitas vezes vai ter falta de fé, não vai acreditar, sim, mas a cada passo Ele vai te ensinando a crer e a confiar mais e mais nele. Você vai se sentir culpado, vai, mas você vai ler na Bíblia que todo aquele que confessa e pede perdão a Deus é perdoado, e você vai crer, você vai confessar e você vai ser perdoado, você vai ser restaurado, você vai ser transformado. Jesus está aqui porque Ele está vivo, não é? A Páscoa é isso. Será que você vai se encontrar com Ele? Muitas vezes nós marcamos um encontro, né? Lembra quando você era namoradinho e tal, ou estava afim de alguma menina, você marcava um encontro. Na minha época não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Era carta, né? No máximo telefone. Você marca o encontro, mas os dois lados têm que querer. Não adianta só eu ir lá, né? Todo bonitão, cheiroso, fala, poxa, agora eu vou dar uma cantada e, né? Quem sabe vou encontrar com aquela pessoa. Mas se aquela pessoa não quiser, não adianta. Com Jesus a mesma coisa. Jesus está aqui. Marcou já esse encontro, sabe quando? Desde antes da fundação do mundo. Porque Ele já sabia. Mas a minha pergunta é, e você vai estar vindo nesse encontro? Ou você vai dar bola em Jesus? Você vai deixar Jesus sentado lá na mesa te esperando? Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor querido Deus, muito obrigado, porque quando nós temos um encontro com Jesus e passamos a viver com Jesus, tornamos Jesus o nosso Senhor, o nosso Mestre, a nossa vida se torna muito mais emocionante. Com problemas, sim, mas confiantes que o Senhor está conosco e que nada pode nos abalar. Deus, o Senhor conhece quantas Marias nós temos aqui, que estão neste momento chorando por alguma dor muito grande em seus corações, que muitas vezes não conseguem nem dormir, ou mesmo têm vontade de acordar porque está demais. Ou quem sabe quantos discípulos nós temos aqui, que estão com medo, trancados em seus próprios quartos, porque está com medo da situação da vida. Quantos Tomés nós temos aqui, que não tem fé, não consegue acreditar, tem que ver, tem que tocar. Quantos Pedros nós temos aqui,
que já pisaram na bola com Jesus e agora não querem se encontrar contigo. Quantos Paulos. E hoje eu quero, Senhor, pedir e orar por cada vida aqui. Porque o Senhor conhece os nossos corações. O Senhor conhece da nossa necessidade. Eu quero que o Senhor realmente tenha um encontro real e verdadeiro com cada um aqui, Senhor. Aqueles que estão abrindo o seu coração. Aqueles que estão falando, sim, eu quero me encontrar com Jesus. Jesus, vai lá agora, dá um abraço, mostra que o Senhor está com ele, que ele sinta agora o teu amor envolvendo a vida. Pai, que ele sinta neste momento a paz que excede todo entendimento, invadindo seus corações. Pai, que neste momento ele sinta o peso do pecado, da culpa sendo arrancada de dentro dele. Que eles possam estar sendo agora transformados pelo teu Santo Espírito. Faz isso, Senhor. Faz isso, meu Pai. Eu quero que você continue com seus olhos fechados. E aqueles que realmente desejam confirmar esse encontro com Jesus, ou selar isso, falando, Jesus, eu estou aqui porque eu quero me encontrar contigo, eu quero abrir o meu coração, eu quero que o Senhor tome conta da minha vida. Eu quero que você faça essa oração, aí mesmo no seu lugar, no seu coração. Senhor querido Deus, neste momento, eu reconheci que eu preciso de Jesus Cristo na minha vida. E eu quero Jesus Cristo na minha vida. Por isso eu estou confirmando aqui, que hoje eu tive encontro com Jesus. Que hoje eu estou abrindo o meu coração e convidando para que Jesus seja o Senhor e Salvador da minha vida. Deus, o Senhor tem ouvido essas orações. E o Senhor conhece cada um aqui. Então que a partir de hoje o Senhor comece uma obra maravilhosa. Que eles possam experimentar o que é uma vida nova contigo. E faz isso, Pai. E muito obrigado. Porque Tu és o nosso Deus vivo. Assim como vivo é Jesus Cristo e o Teu Santo Espírito. Obrigado por isso, é que nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.